Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro, num dia especialmente rico em termos de acontecimentos políticos na vida brasileira. Mais cedo eu tive a oportunidade de abordar com vocês um desses, que é um escândalo da maior gravidade que envolve a vice-procuradora-geral da República e o ex-presidente da República que andavam se encontrando secretamente, conforme a revelação do jornalista Guilherme Amado no canal Metrópolis, com base nas conversas obtidas no telefone celular do Coronel Cid, o braço direito de Bolsonaro. Gente, isso não é pouca coisa. Em que lugar do mundo você soube que o órgão acusador estava se reunindo com o criminoso para tratar de algum assunto? Secretamente, porque se fosse uma situação republicana, teria uma agenda ali, eles se encontrariam de uma forma clara, poderiam conversar ali sem nenhum tipo de interferência, mas pelo menos a sociedade saberia desse tipo de promiscuidade de uma forma mais nítida. Agora, encontro secreto para ir buscar a subprocuradora, a vice-procuradora, no apartamento dela, para se encontrar com o presidente da República da época, em meio a graves acusações de crimes que ele estava cometendo contra o povo brasileiro e depois não acontecer absolutamente nada, nem com ele, nem com seus parentes, nem com as pessoas mais próximas, aí isso tem que ser esclarecido e é uma situação muito grave. Eu faço aqui votos, que outras pessoas se engajem também nesse tipo de esclarecimento para que essas pessoas sejam responsabilizadas, principalmente as pessoas que estão à frente da Procuradoria-Geral da República até o dia de hoje. Bom, vou conversar com vocês também sobre outras questões que estão acontecendo no Congresso Nacional, vou colocar algumas cenas aqui e vou falar também de algumas situações envolvendo as articulações políticas do governo Lula nesse momento. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, a vir fazer parte aqui do nosso espaço, a se inscrever aqui, conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. São formas de você também ajudar também que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. É muito legal ter mais gente chegando aqui no nosso portal. E se puder, participe também dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui antes de entrarmos no ar, entre 5 horas e 5 e meia. Se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas, que se identificam com os canais, com os portais e querem ficar mais próximas, tá bom? Então, você está convidado também. Gente, muita coisa acontecendo. Eu mostrei para vocês mais cedo um pronunciamento da deputada Sâmia Bonfim e agora, à tardinha, estava rolando a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara dos Deputados. Comissão essa que tem ali como um dos membros, o Dudu Bananinha. E o Glauber Braga, que faz parte dessa comissão, ele teve um enfrentamento ali com o Dudu Bananinha, que no final levantou e saiu correndo, Ele sumiu no final da história, ele não aguentou a pressão. Do que a gente está falando? Vou mostrar aqui, essa comissão aí, majoritariamente de direita, estava ali fazendo uma farofa total em função da visita de Nicolás Maduro, da vinda de Nicolás Maduro aqui no Brasil, como Lula tratou essa questão, enfim. E eles ali fizeram um tumulto danado que não vai dar absolutamente nada. Até a Solidariedade, a jornalista da Globo, eles começaram a fazer o Dudu Bananinha se solidarizando com ela, enfim. Gente, uma hipocrisia muito grande. Mas essa comissão teve um momento extremamente interessante. Vamos lá a eles, vamos lá. Para agradar a extrema-direita brasileira, porque eles, evidentemente, não se agradariam, só se Maduro tivesse chegado no aeroporto com carregamento de joias. Porque aí eles iam adorar, porque adoram sentar no colo do príncipe saudita. Nesse caso em específico, não falam em ditadura. Agora, quando se trata do restabelecimento de relações diplomáticas com um país vizinho da América Latina, fica quietinho, que agora eu estou falando. Você já falou bastante. Fica quietinho agora. Fica calmo, fica quietinho. Você já devolveu todos os colares? Como orienta a bancada do PSOL, deputado Glauber Braga? Quando a sua mãe devolver lá também. Não tenho que devolver. Aí o Dudu Bananinha atacou a mãe do Glauber Braga, Foi nesse patamar. E o Glauber Braga não fez por menos. Quando ele retomou a palavra, ele fez algumas cobranças para o Dudu Bananinha, que no final da história levantou e saiu correndo da comissão. Vamos lá. É de que minha mãe teria sido caçada por desvio de dinheiro na merenda.
Isso foi um ataque que o Dudu Bananinha fez à mãe do Glauber Braga. O que, evidentemente, nunca aconteceu. Mas a extrema-direita bolsonarista não fica satisfeita com a fake news. Eles repetem ad eterno, para que verdade se transforme. Minha mãe hoje é uma mulher que não está mais na disputa política, porque ela já tem um Alzheimer avançado. Mas com a cretinice que lhe é peculiar, o deputado Eduardo Bolsonaro fez questão aqui hoje de citá-la. Eu queria dizer ao deputado Eduardo Bolsonaro que lave a boca para falar de quem não pode estar no palco político para realizar a sua defesa. E o que vier da boca desse, que mais uma vez exibiu a sua cretinice, evidentemente não precisa da parte dela de nenhuma defesa. Porque se precisasse, eu aqui o faria. Agora eu sim, faço perguntas bastante concretas ao deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, o que fazia a mãe e a ex-esposa de Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime, no gabinete do seu irmão, na Assembleia Legislativa? A relação da sua família com o crime organizado no Rio de Janeiro e com as milícias é antiga. E isso o senhor nunca responde. Vai se esconder novamente através de falsas ilações. Pergunta para a ministra do Turismo do Lula. Presidente, só vai se esquivar mais uma vez? O Dudu Bananinha, ele não responde como ninguém da família Bolsonaro vai responder. A evidência da conexão da família, né, com o crime, com as milícias, com assassinatos aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? Bom, então foram essas as questões da tarde. Voltando aqui à senhora Lindora. Mensagens de Cid mostram reunião secreta de Bolsonaro com a vice Lindora. Gente, a matéria é curtinha, mas ela é reveladora. Se não tivesse nada para ser escondido, por que se encontraram dessa forma? Uma coisa estranha, essa senhora ser apanhada no seu apartamento, ser levada para o Palácio do Planalto sem agenda, de uma forma secreta, uma forma clandestina, num adultério institucional, né? Numa infidelidade institucional, porque não é para isso que a senhora Lindora está lá. Ela está lá, segundo a Constituição, para defender o povo brasileiro, a sociedade brasileira, os interesses difusos e coletivos da sociedade brasileira, a Constituição brasileira, e não criminosos montados numa montanha de cadáveres. Isso tem que ser explicitado. Alô, Conselho Nacional do Ministério Público. Alô, companheiros da senhora Lindora dentro da Procuradoria-Geral da República. Alô, imprensa. Isso tem que ser esmiuçado. Gente, vocês conhecem algum lugar do mundo onde o órgão acusador se encontra secretamente com o acusado e depois não acontecer absolutamente nada com ele, sobretudo em crimes contra a vida de centenas de milhares de pessoas? Onde é que se viu isso? Então, gente, não é uma coisa para a gente tratar meramente jornalisticamente, não. Isso tem que ser enfrentado, tem que ser esmiuçado, tem que ser exposto. E nós vamos continuar aqui cada vez mais jogando luzes sobre essas questões. Bom, mais cedo, agora em pouco, né, teve a questão política que está mexendo com todo o jornalismo político aqui no nosso país, que mostrou o seguinte: Lula bate recorde e libera 1 bilhão e 700 milhões em emendas sob risco de maior derrota no Congresso. Então, gente, o pragmatismo está sendo colocado em plena luz do dia, né? Porque as pessoas que estão no Congresso Nacional, que eu disse para vocês, que fazem parte desse centrão, que são negociantes, são homens e mulheres de negócios, eles só entendem essa linguagem. Se não der o meu aqui, se não liberar a minha emenda, não conte comigo. Então isso vai exigir do governo atual que tenha muito mais competência, muito mais presença para lidar com essa gente, sobretudo colocando as questões de uma forma muito clara para a sociedade. Se não tem nada ilícito, tem que ser colocado. Olha, está acontecendo isso, os deputados A, B, C estão levando grana para a sua região para fazer tais e tais coisas. Essa grana está indo para lá, mas ela vai ser fiscalizada. Isso não vai ter dinheiro solto assim, sem nenhum tipo de repercussão, sem nenhum tipo de controle sobre isso. Então isso tem que ser colocado de uma maneira republicana, né, gente? Os jornais estão falando disso. Ordem no Planalto é pagar e nomear para resolver crises no Congresso. Então, essa situação ela é consequência, inclusive, de uma outra que eu tenho abordado aqui muitas vezes no nosso portal,
que é a falta de comunicação do governo, do presidente da República com a sociedade. Estamos completando 5 meses agora de governo sem nenhuma live. E quando não se faz isso, o presidente fica sem apoio na sociedade, ele fica sem esclarecer, como tem se usado, né, a narrativa principal que esse governo quer colocar para a sociedade. Nós todos estamos repercutindo, as pautas são colocadas pelos grandes veículos de comunicação. E o deputado André Janones, agorinha mesmo na Globo News, falou um pouco sobre essa questão que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Ela foi, na minha opinião, através de um golpe... Deixa eu colocar o áudio aqui. Está um pouco baixo, mas dá. Então não é simplesmente porque o Lula não tinha envolvimento. O Lula não sofreu nenhum processo de impeachment naquela época, porque ele estava com uma popularidade muito forte. Tem uma frase que diz o seguinte: se tem uma coisa que mete medo em política, é o povo nas ruas. Então por que dessa vez o governo não está com toda essa força, com toda essa popularidade, com as pessoas nas ruas, ou, trazendo para os tempos modernos, nas redes, né? Isso é algo que eu tenho dito com muita frequência. Já disse, inclusive, ao presidente que o povo nas ruas, atualmente, é o povo nas redes. Por que isso não acontece? Porque o governo comunica mal, na minha opinião. Já disse isso não é uma crítica que eu faço com o objetivo de prejudicar o governo, muito pelo contrário, sou um aliado de primeira hora, sou base do governo, mas eu entendo que a gente precisa melhorar no quesito comunicação. O que falta alguns personagens perceber é que o que nós estamos vivenciando não é uma disputa, Val, para saber quem faz mais, quem entrega mais. Essa disputa do quem entrega mais, a gente conseguiu vencê-la com 30 dias de governo, no máximo 90. Em 90 dias de governo, o presidente Lula já tinha feito mais do que o ex-presidente Bolsonaro em 4 anos. Então, qual que é a disputa que a gente vivencia? A disputa de narrativas. Nós temos um governo que retomou Minha Casa Minha Vida, que é um programa extremamente popular, que aumentou o valor do Bolsa Família, que agora vai promover uma redução no valor dos veículos. Ora, e quase não se fala nisso. Nós não conseguimos pautar as discussões. Então, na minha opinião, a gente está sendo derrotado na disputa das narrativas. Ao perder a disputa de narrativas, o nosso poder de negociação se fragiliza e aí o presidente da Câmara passa a ter um poder muito maior do que o que ele tinha, do que o que se é natural de um presidente da Câmara dos Deputados. E aqui eu friso que, na minha visão, o presidente Arthur Lira não está fazendo nada de errado. É bom lembrar que o presidente Arthur Lira não é filiado ao PT, ele não é um aliado de primeira hora do presidente da República, ele simplesmente está jogando, está fazendo a política da maneira dele, está indo até onde o governo está. Eu tenho uma parte aqui que o Janones, ele avança um pouco mais aqui, deixa eu ver se é esse trecho aqui, gente, vamos lá. Do Congresso que não é nem direita nem esquerda. Essa ala tem lado, ela é a direita. Ela está mais aliada com o ex-presidente Bolsonaro e foi um pedido do Centrão para comunicação. Que a saída é pela questão da comunicação. Ah, esse trecho aqui é legal. Você não tem como mais... Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. De meio ambiente em particular... Gente, nosso programa não é editado, vocês sabem disso, né? Vamos ver aqui. Eu vou voltar sempre com a mesma resposta. Comunicação. Que a saída é pela questão da comunicação. Você não tem como mais, em pleno 2023, fazer política segmentada, fazer política para nichos. Não existe mais, depois do advento das redes sociais, não é mais possível querer que o eleitor se comporte mais como coadjuvante. O eleitor aprendeu, através das redes sociais, que ele pode ser protagonista no processo. Ele pode opinar, ele pode ir aí agora embaixo, através de qualquer rede social, e desmentir o que eu estou dizendo aqui, dizer que discorda, e vocês podem me fazer N elogios ou críticas, eles podem ir lá e falar o oposto. Então eles participam da vida política do país. E sem uma comunicação efetiva, eles não participando, você não tem força para negociar. Você não tem como controlar as narrativas. E esse controlar não é no sentido de censura, como a direita tenta esbravejar. É no sentido de dar a sua visão, a sua imagem. Isso não é novo, ninguém está inventando a roda. O Chacrinha já dizia que quem não se comunica se trupica. A comunicação sempre foi a essência. E por que, Flávio, que a gente não tem essa comunicação efetiva? É porque existe algo, e aqui talvez seja o cerne da questão, existe algo que precede uma comunicação efetiva.
Como que vocês aqui, através do Estúdio I, determinam a maneira como vocês vão fazer a comunicação de vocês, identificando o público de vocês. Então, a identificação, ela precede a comunicação. Você precisa identificar o seu público. Quem acompanha o meu trabalho através das redes sociais vai ver que a maneira como eu me comunico, por exemplo, lá no meu Facebook, é absolutamente diferente da maneira como eu estou me comunicando aqui agora na Globo News, ou da maneira como eu me comunico no Twitter ou em outras redes sociais. Por quê? Porque primeiro eu identifico o público para o qual eu estou falando e aí eu passo a dialogar com aquele público depois de gerada essa sensação de identificação. E por que não há essa identificação? Na minha opinião, porque existe uma parte da nossa sociedade elitista, preconceituosa. Gente, foi muito interessante essa entrevista. Eu vou tentar selecionar mais um trechinho para o nosso próximo encontro, para o nosso papo aqui não ficar muito longo, para ficar dentro do formato aqui adequado aqui do nosso encontro diário aqui no nosso portal, tá bom? Mas eu voltarei para repercutir essas questões todas, porque nós estamos fazendo a história do nosso país. A nossa participação está ajudando a mudar coisas e a gente vai continuar nessa linha, tá bom? Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui e vamos seguir em frente. Tchau!